Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Seta. E aqui é É, o Henrique Paduan. isso aí, nós somos sócios da Paduan Seta, Advocacia, e a gente vai fazer hoje o webinar sobre Nova Simples, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse regime, quais são os seus benefícios para as startups, enfim, um pouquinho desse panorama do Inova Simples, falar um pouquinho dos pontos fortes, pontos fracos e dar uma geral sobre ele. E a gente queria agradecer a visualização, né, de cada um de vocês. A gente tem o objetivo de democratizar o acesso à assessoria jurídica para os empreendedores e eu acho que um modo de fazer isso é produzindo conteúdo que tenha qualidade e que possa ser acessível para todo mundo. Então, Sim, exatamente. E o vídeo vai ficar disponível para quem quiser assistir depois. Quem não puder assistir agora, não tem problema. Pode assistir com calma depois, ele vai ficar disponível no YouTube. E agradecer a cada um que se inscreveu. A gente vai tentar fazer um webinar que seja não muito longo, que ele consiga explicar bem cada um dos pontos, sem ser muito prolixo. E a gente começa já, né, Henrique? vamos lá, vamos lá. Eu acho Vamos lá? que vale a gente falar um pouquinho sobre a história do Inova Simples. Parece que foi algo que surgiu agora, né? Mas é algo que vem já há algum tempo aí sendo discutido. A ideia de criar um conceito legal de startup é algo que os especialistas vêm falando já há algum tempo. Esse é um projeto de lei complementar lá de 2017 do deputado Otávio Leite, que é do Rio de Janeiro, né? Trabalha bastante com essas questões de tecnologia, de inovação, de startups. Eu acho que dentro ali das possibilidades, né, do nosso legislativo, a gente conseguiu ter algum tipo de avanço. Sim. É engraçado porque a gente fala de startup já há muitos e muitos anos, né? Não só a gente aqui no Brasil, mas lá fora também. E desde então, a gente nunca teve uma figura de startup no Brasil, né? Não existia startup no direito brasileiro, mas todo mundo sabia de cor a definição do Eric Ries, Ries que se fala, né? E a minha pronúncia não está muito boa. Mas enfim, todo mundo sabe a definição dos livros, mas no direito brasileiro a gente nunca teve uma definição de startup. Então acabava que as startups elas se enquadravam como uma limitada, como uma SA, que são outros tipos societários, e que não necessariamente abraçavam o que uma startup realmente precisava, né? Então você ficava tendo que encaixar ela e tentar ajustar ao máximo para lidar com aquela realidade de uma startup. Então era algo que era muito deficitário, né? E Nova Simples veio para tentar ajustar um pouco isso, né? E o que é o Inova Simples, né? No final das contas. Ele é um regime com algumas regras que visa simplificar, né, de algum modo a vida daqueles negócios que tenham um caráter incremental ou disruptivo e que de algum modo se declarem como startups ou empresas de inovação, né? Então, ele vai ajudar ou simplificar na hora da criação, da formalização, do desenvolvimento e ou do encerramento de um negócio que tem essas características aí de incrementalidade ou disrupção. Sim, e a lei ela já fala o que é, né, uma startup. Então, pela primeira vez a gente tem uma lei falando que é uma startup e ela usa justamente esses termos. Quando é uma empresa que é inovadora e ela ou tem um caráter incremental, né, uma natureza incremental, ou uma natureza disruptiva. Né? Disruptiva a lei trata como a criação de algo totalmente novo e incremental ela trata como você melhorar, você aperfeiçoar algum negócio ou produto ou serviço que já existe. Né? Então não foge muito do que a gente vê como definição de startup, né? Até porque a própria lei fala que uma startup ela se caracteriza por desenvolver inovações em condições de incerteza, que é o que a gente mais ouve quando se trata de startup, e validações constantes. Então a própria lei trata disso. Então eu acho que ela enquadrou bem o que significaria uma startup, o que é uma startup, né? Existe toda uma discussão, né? Se você tem que vincular o faturamento, se você tem que vincular o número Sim, de funcionários. Existe uma consulta pública, né,
do Uhum. marco legal das startups, e lá eles vão discutir como definir legalmente uma startup. Sim. Pelo mundo a gente tem várias definições aí. Você vai falar de faturamento, de quantidade de pessoas que têm mestrado, por exemplo. Uhum. Mas eu acho que essa a lei do Inova Simples ele veio com e vai acabar acontecendo isso com um caráter um pouco momentâneo assim. Se passar essa questão do marco legal das startups, o Inova Simples vai ficar um pouquinho para trás, né? E uma outra característica interessante que a lei fala na hora de definição das startups que é essa questão da comercialização experimental provisória, que é algo que se relaciona com a medida provisória da liberdade econômica que saiu há algum tempo. A gente tem um artigo no blog falando sobre isso, que é essa possibilidade de você testar no mercado determinado produto, determinado serviço, para você ir validando sem que isso acarrete um problema maior de responsabilização em razão de uma falha de um produto, de um MVP que não está totalmente completo, né? Sim, e o marco legal das startups, acho legal até a gente deixar o link, né, para essa consulta pública, e ela não só para advogados ou quem está tecnicamente ligado às startups, mas para qualquer pessoa que esteja ligada ao ecossistema de startups, para responder lá e para tentar ajudar a construir esse marco legal, né? Uma expressão bonita, mas que diz respeito a isso, a você prever essas situações que não existem na lei, você começar a prevê-las, né? E aí, acho que falando, a gente conseguiu explicar o que é startup para essa lei, né, para o Inova Simples, e a gente precisa agora dizer quais são os benefícios, né? Para que eu vou me enquadrar no Inova Simples? O que eu vou ganhar com isso? E o primeiro passo é um que é uma reclamação constante aqui no Brasil, que é facilidade para abrir e para fechar uma empresa. Uhum. Né? A lei até prevê, né, a criação de um portal até semana passada não existia ainda, né? O portal já existe, o RedSim. O que não existia é a previsão de você fazer a sua empresa do Nova Simples, né? Isso. Eu digo, aquele caminho específico Aham, para você conseguir abrir uma startup, né? é, Que vai ser no mesmo lugar lá que as pessoas abrem um MEI, por exemplo, não é isso? sim, não, é próximo. Enfim, faz parte tudo de um mesmo Sim, conjunto sim. de soluções para agilizar, para simplificar registro e fechamento de empresa, né? O MEI, você já consegue abrir e fechar facilmente, e o RedSim, ele veio para facilitar isso para os empreendedores que não são MEI. O Uhum, problema é que a lei fala que você vai abrir e fechar uma startup por meio desse RedSim. Só que você entra no site do RedSim até hoje e ainda não tem nada falando sobre Nova Simples. Então, por enquanto, é apenas uma previsão da lei, mas ainda sem aplicação prática, né? Se hoje eu quiser abrir uma empresa em Nova Simples, não tem caminho pelo RedSim para eu fazer isso, né? Mas esperamos que em breve aconteça isso para facilitar a abertura das startups, né? E a ideia é facilitar essa abertura por um cadastro simples, né? Um formulário simples pelo site. Então, você vai conseguir abrir e fechar a sua startup simplesmente preenchendo um cadastro. E uma coisa interessante foi o que o Henrique falou no início: você não precisa comprovar com documentos e papéis que a sua empresa é uma startup, basta você se autodeclarar uma startup. Né? A partir do momento que você faz você preenche tudo isso, esse formulário, com local da sede, qual a sua razão social, enfim, tudo isso você já recebe um CNPJ na hora, né? Então você já sai com um número de CNPJ na hora, que é bastante importante para uma startup, né? E aqui já tem um primeiro cuidado, né? Essa autodeclaração, ela, caso não seja verdadeira, pode sofrer algum tipo de responsabilização ou sanção por causa dessa informação falsa, né? Sim. Do mesmo jeito que um dos requisitos, lá, uma das informações que deve constar lá na hora do cadastro é de que a empresa não vai produzir poluição, barulho, aglomeração de tráfego de veículos, né? Para poder ser caracterizado como um negócio de baixo grau de risco.
Então, se você também se autodeclarar desse modo e isso não acontecer, você vai estar com a possibilidade de ser responsabilizado de algum modo, né? Sim, e interessante também que agora você pode definir o local da sua sede como um coworking, né? Isso é algo que parece bobo, mas alguns coworkings que ofereciam esse tipo de serviço, né, de questão postal e até mesmo para você conseguir usar o endereço, né, na sua pessoa jurídica, eles acabavam sofrendo ou ficando inseguros. Será que eu posso fazer isso? Como eu posso? Né? Cada local regulamentava isso de alguma forma. E agora, na lei do Inova Simples, a gente tem essa previsão. Não, você pode usar sim o endereço do seu coworking sem problemas. E, enfim, até empresa júnior, incubadora, aceleradora, você pode utilizar algumas formas de trabalho compartilhado, né? Como endereço da sua sede, né? O local da sede da empresa. Diga. Ainda falando sobre esse lance da abertura da startup, uma coisa que é interessante, que é previsto na lei, é essa, digamos que, obrigação de se criar uma conta imediatamente, uma conta bancária de pessoa jurídica, né? Às vezes a pessoa abre uma empresa ali, e demora para criar uma conta de pessoa jurídica. Isso, de algum modo, é ruim, porque você acaba tendo uma confusão patrimonial ali da pessoa física com a pessoa jurídica. A gente acaba perdendo a ideia de capital social, né, que seriam aqueles bens ou valores, bens ou valores que os sócios depositam para compor aquela sociedade, o que acaba virando uma fantasia, né? Porque quando o cara cria a empresa, ele não bota o dinheiro ali que todo mundo deveria depositar, deveria integralizar para constituir a sociedade, né? Sim. Ou então uma sociedade, sou eu sozinho, ou então eu e você abrindo uma startup, a gente, quer abrir conta de PJ o quê? Vamos juntando aqui a grana, vamos fazendo o que dá para fazer, aí daqui a pouco tem um pouquinho da grana da startup comigo, um pouquinho com você, um Sim. pouquinho em outra conta, e fica uma mistura, daqui a pouco você não sabe, não, então a lei já obriga de cara, não, tem que abrir realmente uma conta de PJ aí. E outra coisa interessante é a facilidade que o Nova Simples promete na hora de registro de marca. Né? O registro de marca é uma preocupação sempre muito grande das startups. Enfim, você desde do day one, você está preocupado em criar uma marca que se consolide no futuro, enfim, em ajustar tudo isso, ainda mais hoje em dia SEO, você fazer propaganda da sua marca, da sua startup, e daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, você tem que mudar essa marca. Então, todo mundo se preocupa em registrar a marca logo de início, e às vezes isso demora muito, né? O INPI ele é um órgão que está tentando agilizar os processos, ele tem tido sucesso, mas ainda é um caminho muito longo. Às vezes, quando você termina de registrar a marca da startup, ela nem existe mais. Né? No primeiro ano, a maior parte das startups ela já morre, então se você demora mais de 1 ano, 2 anos para registrar uma marca, às vezes esse registro não vale de nada, né? Então a ideia do Inova Simples é que a partir do momento que você se registra aí no Inova Simples, ele de alguma forma já se conecta com o INPI para fazer o registro da sua marca, né? Então, isso tudo são novidades de Nova Simples que eu acredito que vão ser implementadas aos poucos, né? Mas é algo muito importante já que pode trazer realmente benefícios, né? Assim, se a pessoa já vai criar a empresa, já sair com a marca ali quase que registrada, vai ser um Nem que seja com avanço. pedido de registro, você já tem um mínimo de segurança, né? Sim. Exatamente. A gente vai ter que ver se esse trâmite aí para registrar a marca vai continuar o mesmo, né? Não adianta nada a gente criar ali um instrumento para facilitar para já na hora a pessoa registrar a marca se o trâmite continuar demorando anos e mais anos, né? Tem isso também. Porque eu fazer o pedido de registro, né? Deveria simplificar não só o pedido do registro, mas como deveria sair mais rápido, né? Sim, o É, trâmite em si, né, deveria ser sim. encurtado de algum modo, né? Porque fazer o registro pelo registro você consegue fazer de maneira relativamente simples, né? Sim. Não, acho que eu não vejo isso como o Uma grande dor de problema. cabeça.
O impeditivo para as pessoas não registrarem as marcas ou depositarem as patentes lá. Acho que o grande problema é a lentidão desse processo, né? Sim. No último Startup Day, vi algumas boas promessas aí de que o INPI ele queria reduzir realmente o tempo, principalmente para empresas de pequeno porte. Eles falaram Hum. assim, incluindo startups e pequenas e médias empresas, né? É aquilo, realmente. Se você, se você tem uma média aí de sobrevivência muito curta dessas empresas, elas podem às vezes terminar sem nem ter o registro da sua marca. Então é algo que não faz muito sentido, né? A Sim. pessoa às vezes paga, enfim, o registro e ela não consegue nem finalizar esse registro, né? Em relação aos aspectos tributários, né, que eu acho que é uma dor muito grande dos empreendedores, eu achei que houveram modificações do texto original que acabaram desvirtuando um pouco a lei, né? Eu acho que o único trecho em que a lei fala algo sobre um certo enquadramento tributário é quando ela fala em uma permissão de comercialização experimental do serviço ou produto até o limite fixado para o MEI, né? Na lei complementar. Isso É, não diz muito, ele não falou especificamente como é que vai ocorrer essa tributação. Só para a gente ter sim, uma ideia, né, que eu acho que é uma informação interessante, lá no texto original do deputado, ele falava que uma vez ultrapassado o limite MEI, a empresa Inova Simples deverá providenciar a alteração do seu registro na junta comercial, observadas as exigências e regras estaduais e municipais que lhes couber, devendo estas serem instituídas em procedimentos sumários para estes entes. O que isso quer dizer? E aí eu acho que já indicava de algum modo. Essa startup, essa empresa aí que está no Inova Simples, ele vai funcionar nos mesmos limites que o MEI e vai ser tributado desse mesmo modo, né? Você vai ter aquelas sim. taxinhas lá, e se você ultrapassar, aí você vai ter que constituir uma sociedade efetivamente. E aí você vai ou para o Simples ou para os outros regimes tributários. Sim. Mas do jeito que ficou, eu acho que ficou bem É, aberto, né? na verdade, a lei até fala que vamos regulamentar isso pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. É. Enfim, ele é um órgão que ele gere, ele faz algumas resoluções para quem participa do Simples Nacional, que é uma forma de simplificar a tributação das empresas, mas ele também não disse que quem for do Inova Simples vai se enquadrar dentro do Simples Nacional, não ficou claro, ou seja, ainda é dependente de uma regulamentação que ainda também não aconteceu, né? Você vai no site do Comitê Gestor do Simples Nacional, a última resolução ainda é do ano passado, ou seja, ainda não fizeram alguma resolução que possa complementar essa lei e deixar um pouquinho mais claro como é que vai ser essa parte tributária, né? Porque realmente, se você for tributado como um MEI, podendo fazer essas atividades que o Inova Simples permite, faz mais sentido, de repente, porque quem abrir uma startup como um MEI não é uma boa opção, né? Até porque você não pode nem ter um sócio, você só pode ter um Uhum. funcionário, você tem ali uma limitação por conta das atividades, mas ao mesmo tempo o MEI é uma ótima opção, porque você já formaliza, né? Você se formaliza de alguma forma e você paga uma taxa mensal que não é cara, né? Hoje está por volta de R$ 55. Então, é uma forma interessante de você deixar as startups dentro da legalidade, mas a gente não sabe ainda como é que vai ficar, né? A gente vai ter que esperar essa regulamentação. Então, assim, eu acho que traz benefícios, mas é aquilo, ainda falta alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que hoje quem quer abrir uma startup e vê o Inova Simples, ele vê com esperança, mas ao mesmo tempo ele fica com o pé atrás. Pô, ainda não posso? E aí, como é que eu vou ser tributado? Né? Parece que jogaram algo completamente incompleto, né? É, Com vários buracos ali que você vai necessitar de uma grande regulamentação para concretizar efetivamente. sim. Um E outro nisso fator vem. que. Diga. Diga. Não, eu ia falar só que, e um dos pontos também que ficou incompleto, o Inova Simples, é justamente um dos vetos, né? Sim, Então, sim. Eu acho que isso tem a ver com a questão do encerramento
da startup, né? Ele fala que se não tiver êxito, você pode dar baixa no CNPJ automaticamente, né? Por Sim. meio ali de mais um procedimento de autodeclaração. E aí a lei trazia uma disposição que era super interessante e que eu acho que fazia muito sentido ali para toda aquela sistemática, tendo em vista essa mortalidade gigante de startups, essa necessidade de validações, e que acabou sendo vetada pela presidência, né? Eu acho que vale até a leitura desse dispositivo, que era o parágrafo 12, e ele dizia o seguinte: na hipótese do parágrafo primeiro deste artigo, o parágrafo primeiro é o que fala sobre o encerramento ali e a baixa do CNPJ em caso de não lograr êxito. Uhum. Nos casos de fraude, dolo ou confusão patrimonial, os titulares nas pessoas físicas serão responsáveis por dívidas ou passivos de qualquer natureza a que tenham anuído solidariamente. Aqui ele deixava expresso uma limitação da responsabilidade daquelas pessoas que estão tentando empreender de algum modo, né? Ele fala que só nos casos de fraude, dolo ou confusão patrimonial, e aqui está a importância de ter aquela conta bancária, né? Imediatamente, nome da pessoa jurídica. Apenas nesses casos, o patrimônio das pessoas físicas poderiam ser responsabilizados pelas dívidas que fossem geradas durante a tentativa, né, de desenvolvimento do negócio. Sim. Ia funcionar quase como uma limitada, né, a criação de uma pessoa jurídica efetivamente, que você tem uma proteção ao patrimônio das pessoas físicas. Por isso que esse é um dos benefícios de você constituir efetivamente uma empresa, né? Você proteger o seu patrimônio. Não é mais o Henrique ou o Lucas que estão contraindo dívidas ou obrigações. É a Paduanceta, a pessoa jurídica, e é ela que é responsável dentro daquele patrimônio que é o capital social, né? Sim. A gente perdeu essa barreira, né? Sim. Porque a E, pessoa e- fica com medo. É como a gente falou, é normal não dar certo. exatamente. A taxa é altíssima. Se a gente sabe que a grande maioria não vai dar certo, e são casos específicos, porque você tem aquela autodeclaração que é restritiva. Se você responsabilizar as pessoas físicas pelo não sucesso do negócio, você vai desincentivar essas pessoas a Sim. empreenderem de algum modo, né? Para que eu vou abrir minha startup se provavelmente, falando de estatística, né? Uhum. Se provavelmente daqui a 5 anos eu não vou estar mais com a minha startup, porque ela vai ter falido, porque a estatística é assim. Para que eu vou fazer essa minha startup se a chance é grandíssima de qualquer dívida que eu contrair com a minha startup voltar para mim, É. né? Eu acho que isso não vai impedir as pessoas de empreenderem. Não, Eu acho que isso vai deixar sem sentido todo esse regime do Inova Simples, né? Porque é melhor então a pessoa criar uma limitada e ser tributada pelo Simples, sim, tem né? isso também. Uhum. É, Que aí você vai ter é um mínimo de aquilo. proteção. Sim, exatamente. Sem proteção, para que eu vou fazer, né? Assim, também a gente não está aqui demonizando Inova Simples. Ele trouxe Não. novidades importantíssimas. A gente não tinha nem startup no direito brasileiro. Sim, Agora a sim. gente tem. Enfim, só que talvez essas regulamentações ajustem um pouco e facilite, né? Sim, sim. Eu acho Para que vai quem quer. facilitar muito essa questão de abertura de empresa, de Sim, fechamento e tudo mais, mas essa questão da responsabilidade, que podia ser um grande avanço e uma facilidade para o ecossistema de startups, é, deixou de existir, né? É uma pena. sim, verdade. Mas assim, isso a gente fecha, né? Não é uma lei muito longa. Quem quiser ler também vai ter o link na descrição aqui. A gente vai botar o link da lei. Não é nada longo, ela trouxe essas novidades. E, como a gente falou, precisa ainda complementar com com algumas resoluções e afins. E o que traz lição para o empreendedor? Eu quero abrir minha startup. O que eu faço hoje? O Inova Simples vai me ajudar no quê? E o que eu preciso ainda fazer, sabe?
como é que ele pode se proteger nesse ecossistema aí, enfim, no momento de criar uma startup? Eu acho que para a gente resumir bem, né? O Inova Simples vai agilizar essa abertura e um possível Possível fechamento. fechamento da empresa, né? Ele vai trazer algum benefício tributário, de algum modo, no sentido de você ser tributado como um MEI. Eu imagino que a regulamentação vá nesse sentido, e isso vai ser bom por quê? Porque essa empresa, essa startup aí que está dentro do Inova Simples, pelo que você vê no texto da lei, ela comporta mais de uma pessoa. É quase como se fosse uma criação de uma sociedade. Isso não está claro na lei também, mas ela fala nos titulares da empresa do Inova Simples. Uhum. Então, eu acho que você acaba vencendo aquele, entre aspas, prejuízo do MEI, que é de ser apenas uma pessoa, né? Sim. E além disso, essa questão do registro da marca ou a patente facilitada também pode ajudar bastante, mas eu acho que tem que ter alguns pontos de atenção, né? Essa empresa aí do Inova Simples, ela não é uma sociedade, ela não virou um tipo societário como os outros previstos no Código Civil, né? Como uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, uma sociedade em conta de participação, todos aqueles outros tipos de sociedade. Ele não vai criar uma pessoa jurídica no sentido puro da palavra, que é a proteção patrimonial e a regulação entre os sócios, né? Por isso que eu acho que se você for optar por criar sua startup dentro do regime do Nova Simples, você ainda vai precisar de um memorando de entendimentos para regular suas relações com os sócios, para estabelecer os gatilhos na hora de formalizar efetivamente a sua sociedade, a empresa e a pessoa jurídica. Eu acho que isso não vai cair de modo algum. A questão dos aspectos tributários também, acho que os empreendedores vão ter que ficar de olho, Atentos. né? É, porque acho que rapidamente você pode ser desenquadrado ali e tudo mais, Uhum. e você já tem que ter uma certa estrutura empresarial, societária, para dar o passo seguinte, né? Sim. Exatamente. Eu acho que foi o que você falou, assim, não tem muito o que acrescentar. Tem que continuar atento, né? Não é porque, chegou em Nova Simples, agora vamos mergulhar de cara nele, mas tem sim coisas para comemorar, né? Para ficar satisfeito de você não ter tanta dificuldade em abrir e fechar uma empresa e você ter que acabar fugindo para o MEI, sendo que o MEI já diz, é o microempreendedor individual, então não faz sentido, às vezes, a gente ver duas pessoas que abriram uma startup com o MEI, então já começa muito errado. Esse iniciozinho da startup, o Nova Simples acho que vai ajudar bastante. Dar Sim, uma cara de empresa, sabe? Para quem está começando, assim. Por mais que, como você falou, não seja uma sociedade formalizada, mas vai facilitar vários pontos que são muito importantes. E é isso, continuar com os cuidados, continuar atento para aspectos tributários, para aspectos contratuais, trabalhistas, nada disso muda, mas vai dar uma boa facilitada, assim, para quem está começando, né? sim, com certeza. É isso. Tem mais uma coisa que a gente deixou para trás? Ficou Eu acho que esquecida aí nesse não. caminho? Acho que não, né? Uma, Acho que a uma gente. leizinha curta. Eu acho que a gente não É, falou o número da lei, né? Que é a lei complementar número é, mas 167. vai tá o link aí embaixo na Vai estar o descrição. link lá Então, embaixo. é, não que você vai falar que a pessoa vai anotar no papel e vai pesquisar. Então tá o link, fica mais fácil. Sim, sim. Mas, para quem quiser ler, é importante, sabe? Mesmo que você não seja advogado, que você não. Você tem que ler. Sua empresa provavelmente vai se enquadrar no que está ali. A leitura ali não é difícil. Pode ter uma coisa ou outra que você não entenda de cara, mas vale. É muito importante. A gente acredita muito que o empreendedor, seja ele uma pequena, média empresa, seja ele de uma startup, ele tem que se empoderar juridicamente. Ou seja, ele tem que conhecer o direito, sabe? A gente, como advogado, está aqui para auxiliar. A gente está aqui para complementar.
Mas assim como você tem, como um empreendedor tem que entender um pouquinho de marketing, um pouquinho de vendas, pelo menos um pouquinho de cada uma dessas coisas, às vezes o cara sabe muito de vendas, mas ele sempre sabe um pouquinho de marketing, um pouquinho de finanças, tem que saber isso tudo. A mesma coisa juridicamente. Você não precisa falar o juridiquês, não precisa disso. Você não precisa adentrar, precisa ler grandes livros de direito, não. Mas minimamente entender onde sua startup está, o que é um contrato, o que é uma cláusula de vesting cliff, isso é muito importante, sabe? Porque o trabalho do advogado vai entrar aí, complementando, tirando suas dúvidas. Se você está muito cego, às vezes você ainda não sabe nem o que perguntar. Por isso que é importante se empoderar nesse sentido, né? De consumir conteúdo e tal. Pô, o que é isso? O que é o MOU? O que é o memorando de entendimento? Como é que eu registro minha marca e tal? Saber minimamente, né? Por isso a importância de você, às vezes, que não tem nada a ver com direito, mas quer abrir sua startup, de ler a lei. Entender, pegar ali os conceitos e tal. Tem lá o conceito de startup na lei, isso aí é tranquilo, né? Enfim, acho que isso aí é bem importante. A gente vai deixar o link aqui embaixo do que a gente comentou no episódio, né? Do marco legal, também da lei. A gente tem bastante conteúdo no nosso site. Acho legal falar isso, que no nosso blog a gente produz conteúdo toda terça e quinta, a gente faz lá um artigo. Então a gente também está à disposição para qualquer sugestão que você tiver de conteúdo, de artigo, de vídeo. A gente pretende agora fazer vídeos para o YouTube, explicando alguns conceitos de forma bem rápida. Esse vídeo demorou um pouquinho mais, como um start, né, no nosso canal, acho importante. E quem tiver alguma dúvida sobre Nova Simples ou sobre qualquer dúvida jurídica sobre startups, sobre pequenas e médias empresas, pode deixar nos comentários que a gente vai responder, a gente vai entrar em contato, vai tentar suprir isso da melhor forma possível. E a gente está à disposição aí nas nossas redes sociais, tudo @PaduanSeta, não tem erro. Paduan é o Henrique, eu sou o Seta. Uhum. Não teve como a gente fugir disso, né, Henrique? É. E E além disso, a gente tem nosso podcast. é verdade. Famoso Temos o, podcast. temos o Paducast. Quem quiser Excelente nome. pode escutar no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast. Nós Sim, entrevistamos empreendedores, escutando as histórias deles. E 2 vezes no mês sai um episódio novo. isso aí. E é isso, né? Tem mais alguma coisa? Não, só Mais algum agradecer. recadinho? Não. Acabou o momento youtuber. Só agradecer o pessoal Ah, que assistir. E estamos à disposição. isso aí. Valeu por ter assistido e qualquer coisa a gente está por aí. Isso aí. É Até a isso? próxima. Valeu. Valeu.